Seção 2ª. Dos servidores públicos civis. Artigo 166. Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas estarão sujeitos a regime jurídico de direito público administrativo, instituído em lei, a qual também instituirá planos de carreira. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para investidura, Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 3º. O Estado manterá a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para tanto, a celebração de convênios com os demais entes federados. Parágrafo 4º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, incisos 4, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 12, inciso 13, 15 e inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, 22 e 30 da Constituição da República. Parágrafo 5º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários de Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos X e 11 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 7º. A lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, respeitado, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão, anualmente, os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 9º. A lei disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 167. São direitos do servidor público, entre outros. Inciso 1º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 2º. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Inciso 3º. Salário família para os seus dependentes. Inciso 4º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Inciso 5º. Repouso semanal remunerado. Inciso 6º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 7º. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do salário normal. Inciso 8º. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias.
Inciso 9. Participação de funcionários públicos na gerência de fundos e entidades para os quais contribuem, a ser regulamentada por lei. Inciso 10. Direito de reunião em locais de trabalho, desde que não exista comprometimento de atividades funcionais regulares. Inciso 11. Liberdade de filiação político-partidária. Inciso 12. Licença especial de 3 meses, após a implementação de cada 5 anos de efetivo exercício. Inciso 13. Servidor que contar tempo igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária terá provento calculado no nível de carreira ou cargo de acesso, imediatamente superior, dentro do quadro a que pertencer. Inciso 14. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 1º. O servidor que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária com proventos integrais, ou aos 70 anos de idade, aposentar-se-á, com as vantagens do cargo em comissão em cujo exercício se encontrar, desde que o haja ocupado, durante 5 anos ininterruptos, ou que o tenha incorporado. Parágrafo 2º. O servidor, ao aposentar-se, terá o direito de perceber na inatividade, como provento básico, o valor pecuniário correspondente ao padrão de vencimento imediatamente superior ao da sua classe funcional, e, se já ocupar o último escalão, fará jus à gratificação adicional de 20% sobre a sua remuneração, estendendo-se o benefício aos que já se encontram na inatividade. Artigo 168. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social de que trata o artigo 330, caput, desta Constituição serão aposentados e deixarão pensão aos seus dependentes, na forma do artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, é. Alínea B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 1º. Esta lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º, alíneas A e B, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma do que dispuser a legislação federal. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade, vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201, da Constituição Federal, na forma da lei. Parágrafo 4. Esta lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, compete à lei ordinária estadual dispor sobre a concessão do benefício da pensão por morte, na forma deste parágrafo. Inciso 1º. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou. Inciso 2º.
ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Parágrafo 5º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 6º. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo 7º. Incidirá a contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 8º. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso 3º, alínea A, deste artigo, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. Artigo 169. O servidor público do Estado com investido nas funções de direção máxima de entidade representativa de classe ou conselheiro de entidade de fiscalização do exercício das profissões liberais, não poderá ser impedido de exercer suas funções nesta entidade, nem sofrerá prejuízos nos seus salários e demais vantagens na sua instituição de origem. Parágrafo 1º. Ao servidor afastado do cargo de carreira, função, do qual é titular, fica assegurado o direito de contar o período de exercício das funções das entidades referidas no caput deste artigo, ocorrido durante o afastamento, como efetivo exercício do cargo. Parágrafo 2º. Sendo a direção máxima da entidade representativa de classe, associação ou sindicato, exercida de forma presidencialista ou colegiada, a garantia prevista no caput deste artigo será exercida no mínimo por um representante para a associação e 3 para o sindicato, sendo acrescida de mais um representante por cada 750 servidores em atividade, não podendo ultrapassar a 3 membros para a associação e a 6 membros para o sindicato, devidamente indicados, permitindo o rodízio periódico ou substituição da indicação. Artigo 170. As empresas, fundações, autarquias e sociedades de economia mista, que integram a organização estadual, terão conselho representativo, constituído por servidores das respectivas entidades, e por esses escolhidos em votação direta e secreta. Artigo 171. A lei concederá tratamento remuneratório isônomo aos membros titulares de conselhos integrantes da administração direta estadual. Artigo 172. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores estaduais nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa, é. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º.
Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 173. Somente por lei específica poderão ser fixados subsídios, vencimentos, gratificações, adicionais ou quaisquer outras vantagens pecuniárias dos servidores públicos. Artigo 174. Os escrivães de entrância especial terão seus vencimentos fixados de modo que não excedam a 80% do que for atribuído aos juízes da entrância inferior, aplicando-se o mesmo limite percentual para os escrivães das demais entrâncias. Inciso 3º. Artigo 175. No mandato de vereador, ao servidor havendo compatibilidade de horário, direta, perceberá as vantagens do seu cargo no exercício do mandato eletivo sem prejuízo das seguintes disposições. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se em efetivo exercício,